E como é que um advogado estagiário Sim. pode se preparar para a sua primeira audiência? Como se preparar para a primeira audiência em sede de tribunal para garantir que o advogado se comunique bem ou fale bem na sua primeira Muito audiência? bem, muito bem. Normalmente, quando nós nos preparamos para uma primeira audiência, o importante é que haja um tribunal simulado no escritório. Ok. E é ali onde vai se compor a parte contrária, quem é o Ministério Público, quem é o procurador, compor as testemunhas e todas as pessoas envolvidas no processo, naquela relação material controvertida, para que, ao simular aquelas pessoas que vão desempenhar um papel de Ministério Público, de juiz, do advogado da contraparte e do outro lado, já com aquela simulação vai já me dar alguma percepção daquilo que poderá acontecer no julgamento propriamente dito. Mas muito mais do que só essa estreia, é importante que nós também saibamos aprender não só por via da experiência propriamente dita, mas também acompanhemos, façamos essas experiências indo nos tribunais para ver como é que os outros fazem. O colega foi para a audiência, acompanhe, vai lá ver como é que as coisas são feitas. Muitos de nós às vezes não temos tempo. Por isso é que no primeiro dia, já sabe que como é a minha estreia, você desperta 4 horas, você ainda está despertado, está falando, olha, as audiências já terminou. Desperta, ainda é 5h30. Dorme mais, olha, desperta, de novo 5h40. Por quê? Por causa do excesso de ansiedade. Justamente porque, às vezes, não temos essa experiência de ver como é que as coisas são feitas. Nós temos... Os sentidos são fundamentais, não é só para ouvir boatos e fofocar, mas também são fundamentais para ver como é que as coisas são feitas na atividade em que eu exerço. Como é que se ganha experiência? Ganha-se experiência fazendo, ganha-se experiência vendo e ganha-se experiência ouvindo. Às vezes não temos essa capacidade. Para me preparar convenientemente para a minha primeira audiência, tenho que ouvir, ver e depois experimentar. Experimentar todos os dias, vou simulando, às vezes lá em casa, o trabalho de casa que eu já disse. Às vezes nós não fizemos trabalho de casa porque não temos tempo. Ou nós não temos tempo propositadamente porque o nosso tempo colocámo-lo ao serviço de Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Enquanto nós estivermos acolados ao Facebook, ele está a se enriquecer e no final é só perder sono e às vezes com os nossos olhos a serem castigados porque vimos tudo e depois no final fizemos o balanço do que você viu no Facebook. Qual é o ensinamento que você aprendeu? Não aprendeu lá absolutamente nada. Consequência, ainda tem um pendente. Ainda tem outras coisas. Só estamos no instante que ainda tem processos aqui, tem outras atividades por fazer. Toda hora assistir filme. Jovem, se você ficar toda hora concentrado em assistir filme, está a assistir aos outros. Quem é que amanhã poderá te assistir para que você também seja alguém a emitir uma opinião a nível de uma rede pública? Ninguém. Você não pode passar toda a vida a assistir. Você não é plateia. Você é ator. Você que deve fazer as coisas acontecerem. E para isso você deve investir em si. A excelência não é fruto do acaso. A excelência, mesmo até a própria chuva, quando vem, já sabe que tem estação de chuva. Então, quando o colega quer a excelência, mas não está preocupado em investir em si para que desse investimento produza resultados, não será possível. Então, é importante que nos preparemos convenientemente. E mais, a preparação é a chave do sucesso. Não existe uma outra coisa excelente do que a preparação. E aqui a preparação não é porque você já está 15, 20, 30 ou 40 anos. Quanto mais se estiver na advocacia,
maior responsabilidade se tem e maior grau de preparação com as peças e os processos estiver sobre a sua alçada por causa do nome que você tem. E mais, aqui não há porque eu sou. Tem um processo, tem uma ação, não vá para o tribunal caso você não tenha se preparado. Por quê? Porque você, como advogado de 15, 20, 30 anos de experiência, pode ser avacalhado com um advogado estagiário que chegou ontem como está preparado. E depois, chega aí e muitos advogados, e até advogados patronos, vão nas audiências com os advogados estagiários, mas eles próprios não estão preparados. E eles sabem quando chega lá na tribuna, quem vai falar não são os advogados estagiários, é ele que vai falar. E ele próprio, no momento de preparar a audiência, está num outro garimpo principal, porque a advocacia para alguns é um part-time, é um hobby. Quem mais faz, quem trabalha nas peças, quem mais trabalha nos processos, são os advogados estagiários. Consequência, quando ele achar que agora, amanhã será o meu dia, está chegando já. Como é que está o processo? Está em dia o processo? Está bem. Amanhã, você e você, vamos junto na audiência. Chega lá, ele não está preparado. O advogado estagiário que está do outro lado está acompanhado do seu patrono. O patrono está de lado e ele que está a tomar a palavra. Como ele está preparado, foi muito bem orientado, ele vai avacalhar o advogado patrono. E o advogado patrono são os próprios filhos dele ou os filhos dela a serem avacalhados em asta pública. Tudo por quê? Por falta de preparação. Aonde? Faltou trabalho de casa. Isso significa que os advogados, por via de regra, devem sempre se preparar para Mas não é por via de regra. Isso aqui, quem quiser excelência não pode ignorar a palavra preparação. Aliás, o professor Molina, no Manual Prático do Advogado, diz que se tu quiseres ganhar os litígios, 3 palavras são fundamentais. Preparação, preparação, preparação. Então você não tem como ter sucesso sem ter preparação. Por quê? É na preparação onde você vai avaliar o que está, o que não está. O que é o ponto fraco da minha abordagem, o que é o ponto forte. Agora, quando eu não me preparo, como é que eu vou avaliar os pontos excelentes da minha abordagem? Não será possível. Então, tudo passa justamente pela preparação. E a preparação, dizia o Benjamin Franklin, ex-presidente norte-americano, que falhar a preparação é preparar-se para falhar. E como lidar com aqueles casos, Dr. Daniel Bento, que o advogado tem vários processos para tratar e fica naquela... São tantos processos e acaba fazendo uma espécie de freestyle nos tribunais porque ele aceitou pegar diversos casos e não conseguiu lidar ou preparar-se para poder defender os seus respectivos constituintes. E qual é a recomendação que o Dr. Daniel Bento deixaria para esse caso específico? É aconselhável pegar diversos casos ou, se for para pegar, que arrume um jeito de se preparar da melhor forma? Não, primeiro é que, relativamente a esta matéria, o que nós fizemos é que uma questão ética e deontológica. Certo. Quando tu não tiveres tempo para preparar ou para resolver o caso, recuse. Uma questão de honestidade. O dinheiro vai e volta, mas a sua componente ética e deontológica permanece. Não é por causa do dinheiro que nós devemos entregar a esta pública a nossa honra e a nossa dignidade. Não tem tempo? Por favor, recuse. E se tu tiveres tempo, mas coincidiu com uma outra ação, outro processo, pode subestabelecer. Mas não pode subestabelecer o processo faltando 3 ou 4 dias, porque aquela pessoa a quem você vai subestabelecer deve ter também competência, porque o cliente às vezes contrata alguém por uma característica intuito persona. Eu preciso do Dr. Daniel. E quando eu disser, eu estou impedido, eu estou a mandar o Gilton para lá, disse, não, eu não quero ele, eu quero o senhor, porque eu não contratei
eu fui para o teu escritório, não para os outros advogados do escritório, mas eu quero que seja o senhor, porque eu sei, eu gosto do senhor. É você que eu gostaria de ter aqui na audiência. Salvo se for daquelas situações inadiáveis. Ali, se eu devo convencer, primeiro eu vou chamar o colega numa reunião, apresentar o colega. Caro consulente, este é o meu colega de escritório, este colega vai acompanhar o processo, mas o processo é assim, 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 assim. O colega é bom, é um colega com longa experiência, assim, 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 assim. Isso ajuda. Ajuda. E o cliente vai olhar, tá bem, tá bem. Por quê? Porque se o cliente, o colega subestabelecido, não conseguir, não conseguir, não tiver, ou seja, a expectativa do cliente não for de acordo com o colega subestabelecido e perder a causa, automaticamente ele pode intentar uma ação contra si. Uau, uau. Por quê? Porque ele não contratou aquele, contratou a si, por causa desta característica. É o colega que ele quer. Dali mesmo que eu subestabeleça, tenho que ter cuidado. Porque às vezes os clientes contratam não só advogado, contratam advogado com características tais características. É a partir disso que ele vai contratar um advogado. Fora disso, não. Sim, fora disso, não. Então, é importante termos em consideração isso. Eu vou contactar alguém para que, de facto, me assegure que o resultado que eu pretendo possa ser alcançado por ele. Porque também já ouvi dizer que ele é bom. Já ouvi dizer que ele ganhou naquele processo. Mas também é preciso desmistificar que quem faz com que as coisas aconteçam, o advogado faz todo o trabalho, apresenta as peças, usa o direito, a jurisprudência, a lei ou a Constituição, mas quem vai decidir não é o advogado, é o juiz, em função das provas que forem apresentadas. Agora, colocar a expectativa de que nós vamos ganhar o caso, não se preocupe, é o que aconteceu com aquele filme Deus Não Está Morto 2, onde, de facto, entre a professora Wesley e a sua própria aluna, o advogado, como era já daqueles do nível do professor Sérgio Raimundo ou do Benja Satula, já foi garantir lá a família que não, coloca só aqui 40 milhões de kwanzas. Aquele advogado, aquele é miúdo, estudou aí num colégio universitário, apesar de ser bom, mas nós já estamos nisso há 15, 20 anos e já ganhamos várias causas. Não se preocupe. No final, quem ganhou a causa é o advogado que supostamente era medíocre. Dali a necessidade dos colegas, de nós próprios, não nos subestimarmos porque é o advogado fulano, advogado da classe A, advogado da classe não sei o quê. O mais importante é a preparação, a argumentação que eu tiver à minha disposição, as provas que tiver ao meu alcance, para fundamentar tudo aquilo que tiver ao meu alcance. Fora disso, esquece. Já está a sentir que estamos a subir cada vez mais de nível. Está a ficar mais quente isso. Está a sentir que está a ficar mais quente. Doutor Daniel Bento, naqueles casos em que o advogado nos casos em que se trata de um advogado estagiário, sim, e tem que defender o seu constituinte, depara-se com um advogado que já está há um bom tempo na advocacia, um sênior, um patrono, sim, alguém que já tem muita experiência. Qual o conselho, a recomendação que o doutor Daniel Bento daria em termos de comunicação? Será que essa pessoa pode ficar com medo? Não. Uma das coisas que nós sempre dissemos é o seguinte: quando eu intento uma ação no tribunal, certo, depois, se for nociva, depois terá uma contestação. Okay. Ao receber a contestação, eu já sei quem é o advogado, certo, da contraparte. Logo, o nível de preparação que eu terei
no momento da audiência preparatória, é em função de todo um conjunto de elementos que eu já obtive no momento da preparação das peças. Então, se eu já vi que quem contestou é o Dr. Sérgio Raimundo, ou então é do escritor Sérgio Raimundo, e eu aparentemente não tenho nome, eu terei que me preparar à medida e à altura do escritor Dr. Sérgio Raimundo. Uau. Simplesmente isso. Só que às vezes nós ignoramos a contraparte. Quem será o advogado? Não, não sei. Não, o advogado estagiário está no escritório. Quando vai para o tribunal, deve também saber quem é o advogado da contraparte. Por quê? Porque eu terei que me preparar em função daquela outra contraparte. Quem é o advogado? É o doutor Benja Satula. Bom, é um guru e tal, mas eu também tenho as minhas armas. Agora imagine que eu não posso sentir medo o facto dele ser o tal. Eu devo sentir medo se eu não estiver preparado. Eu devo sentir medo se eu não tiver provas bastantes para contrapor no momento em que eu tomar a palavra. Eu devo sentir medo quando eu próprio não tiver feito um trabalho de casa. Certo. Ali sim. Agora, eu vou para uma audiência. Veja que há um filme, O Grande Desafio de Denzel Washington, onde na universidade, na faculdade de Yale e na Universidade de Harvard, a Harvard foi, na verdade, atropelada pelos estudantes da faculdade de Yale. Tudo por quê? Por causa da preparação. Denzel Washington preparou os seus estudantes e ele os preparou não à dimensão do local em que eles estavam a frequentar. Ou seja, quando um estudante, quando um profissional estiver preparado, não importa quem quer que seja, ele é capaz de apresentar única e simplesmente as suas ideias. Estou com o meu patrono ou ex-patrono. É passado. Durante o meu percurso, eu li, eu investiguei, eu estudei. Se ele pensar, como N vezes acontece com determinados professores da universidade ou das faculdades, em que vai para a audiência, ao invés de incidir a sua abordagem sobre a relação material controvertida, quer ainda dar aulas sobre aquilo que ele dava no processo civil, no processo declarativo, ou no recurso, ou no processo executivo, porque foi professor do juiz ou professor do procurador. Não é esse o teu objetivo. Foi professor na faculdade, aquilo acabou. Agora, você foi chamado não para dar aulas. Você foi chamado para responder, para com os seus argumentos, com os seus saberes, dizer ao juiz que a verdade é esta. E não dizer, olha, você está a fazer mal, não é assim que eu ensinei. Muitos profissionais fazem isso. O que, N vezes, não é adequado. O que nós recomendamos é que devemos fazer trabalho de casa. Quem é o advogado da contraparte? É o doutor fulano. Tá bem. Sabe quem é? Não conheço. Deve ser um fraco. Independentemente de ser fraco ou não, independentemente de passar pelo Agostinho Neto, ou passar pela Católica, ou passar pelo Calandula, ou passar pelo Ísia, ou passar pelo Especa, Esposango, ou passou por onde, isso não determina a qualidade do profissional. Há uma falsa sensação de pensar que, como estudou na Católica, estudou na UEN, estudou na Agostinho Neto, eu sou o melhor. Nós somos os melhores. Falso. Isso aqui não é assim. Nas grandes universidades, nas famosas universidades, tem também gente maçuda. E como também nos institutos, tem boas pessoas que entendem, descodificam o direito e dão aulas. A gente que não conhece, que pensa que o facto de estudar na Católica, na Agostinho Neto, na Lusíada, na Oscar Riba, ou na Independente, isso a Bini significa já um sucesso alcançado. Isso é mero engano. Tem que ler. Se tu quiser excelência, você tem que ler, tem que investigar. Tem que discutir com o direito. Não vai lá com os teus preconceitos. Eu sou da Católica. Eu sou da UAN. Eu sou. Esqueça isso. Está preparado? Sim, estou. Ok.
O que vai determinar se o colega é bom ou não é o facto de você se apresentar que você é da Católica. É no final do expediente, quando todo mundo começar a ver, poxa, aquele homem que estava aí a falar de muitas coisas, citar aqui, estudou aonde? Não, o gajo estudou na Universidade de Lisboa. Poxa, de facto o homem é bom. É no final, não é no princípio. E por isso que quando tu te apresenta, não vem já lá muito boa tarde, boa tarde. Eu sou Daniel Bento, estudei na Universidade de Coimbra e lá também fiz a minha pós-graduação na Escola Clássica de Lisboa. Depois fui para Munique, na Alemanha, onde também fiz o meu pós-doutoramento. Não. Depois, toda a tua abordagem será acompanhada em função dos locais onde você passou. E se tu defraudares, automaticamente você está entregue à bicharada. Nós temos que avaliar o teu resultado fruto da sua competência. E competência é o quê? Conhecimento e experiência. O resto é conversa. Não tem conhecimento, não tem experiência, não tem como ser competente. O Dr. Mário Palhaço foi meu professor de processo civil e durante as aulas ele dizia sempre: devemos baixar as cabeças diante dos livros para poder levantá-las diante dos homens. E durante um longo período na Universidade Metodista, quando eu estive a estudar, eu e os meus colegas pensávamos que os melhores juristas de Angola sairiam na Universidade Metodista. Por quê? Isso por quê? Porque no ano que tivemos a frequentar a faculdade, isso foi quando estive a fazer o terceiro ano, certo? Nós tivemos o prazer de ganhar o tribunal simulado. Okay. Tivemos o prazer de representar a Universidade Metodista e vencemos o tribunal simulado, onde a Universidade Católica ficou em segundo e a Universidade Agostinho Neto ficou em terceiro lugar. Sim. Nós ficamos com aquela, não, se nós vencemos, somos os melhores, somos os tais. E algo que acho interessante é que tão logo que termino a faculdade, comecei a ter contato com pessoas de outras universidades, porque no escritório nós encontramos pessoas de outras faculdades. Eu conheci um cara, o Arnaldo Miguel, ele estudou no Calandula, né? Okay. E eu nem sabia que essa universidade existia antes, vou ser sincero. E o que me admirou é que ele é tão bom em termos de direito, pelo menos na minha perspectiva, digo isso na minha perspectiva. Que não tem nada a ver com o local onde estudou. É mesmo, isso eu fiquei tipo, existem juristas desses, e falo só de uma única pessoa, quer dizer que fora dele tem muitos outros que estão em muitas outras universidades. É que investigar, esqueça lá, porque não, nós somos os tais, quer fazer direito, vai na Católica. Certo. Quer fazer direito, vai na UAN. E os outros fazem o quê? Fazem esquerda? Sim. E os outros fazem o quê? Sim. Há muitos bons juristas fora dessas universidades. Certo. Agora, temos que encorajar as pessoas a investigar. Temos que encorajar as pessoas a lerem. Certo. Como é que um profissional passa um mês, não compra livro, nem lê? Não lê. A ciência está aqui. A ciência está nos livros. O colega não lê. Não tem como descobrir. Os mistérios do sucesso esses mistérios estão nos livros. O colega lê. Lê. E depois, quando o outro começa a fazer citações, esse aqui decorou, jovem, lê. Lê, tem que ler. Não tem tempo, procura tempo. Não haverá um momento que o tempo dirá muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Cá estou eu, me use com prazer. Não haverá. Você que deve gerir o seu tempo. Esse autor diz aqui na página, na página 40, gestão do tempo. Tem que gerir o tempo. Doutor Daniel Bento, tem aquelas pessoas que no momento de se prepararem para uma audiência ou para a sua primeira audiência, não é? Porque muitos saem da universidade com muitas teorias e muitos ficam já com aquela ideia de que
quando chegar a hora da audiência, pleito, vou dar o meu show, vou usar já vários termos exacerbados, conglobados, entre outros prolixos. Será que o uso de diversos termos complexos realmente influencia para poder convencer o juiz? Não, 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 não. Há muitos profissionais do direito usam já o latim. Olha, dizia o princípio bocardo latino. Jovem. Direito no tribunal exige-se clareza, objetividade, precisão e concisão. É preciso uma abordagem clara, precisa, concisa. E isso faz com que aquele que tiver a te ouvir para apreciar o mérito da tua abordagem entenda. E assim, agora, porque comunicar é o quê? Veja a palavra comunicar. Tornar comum alguma coisa é conexão, é energia compacta. Então o colega não quer tornar comum alguma coisa, quer usar termos difíceis no que tange nesse abruardo, nesse não sei que, jovem. Seja claro, clareza. E mais, a nível da redação forense, a clareza, a coerência, a concisão, a objetividade, a simplicidade é importante e recomendável. Essas palavras são recomendáveis para uma abordagem consistente. Por quê? Porque às vezes eu tenho a sensação de que falei muita coisa, eu escrevi muita coisa, mas eu não disse nada. E às vezes eu chego já no tribunal para ver como tem muitos colegas, muitos amigos, e faço já, olha, amanhã será a minha vez. Ao invés de me preparar, ter uma linguagem clara, precisa e concisa, para que a minha mensagem passe e o próprio tribunal fique convencido de que esta é a opção mais acertada. Por quê? Porque eu fui o mais breve, o mais objetivo, o mais consistente possível. O Piero Calamandrei, na sua obra Eles, os juízes vistos por nós, os advogados, fala sobre a brevidade nas alegações. Ele diz assim: a brevidade é o manjar dos juízes. Evita ser prolixo. Quer comida? Diga mesmo que eu quero comer. Olha, eu sei muito bem que o meu estômago, nesta altura, está a reclamar de determinados víveres. Eu sei que tem um princípio latino que diz primo viver dende filosofar. Isso é para quê? Isso é para quê? Tudo isso é para quê? Para falar que você estudou latim? Não, ele dizia os latinos, bonum me latificate cor homines, está bem. Assim já a mamãe está sentada aí, que quer ouvir sobre o que você disse, porque você foi pago. Assim você disse o quê? Ah, não, quem não estudou direito, que faça esforço. Você não estudou direito para tornar o teu direito torto na mente das pessoas. Estudou direito para que a sua fala, a sua abordagem, tanto na compreensão como na fala, seja, na verdade, uma fala direita. Isso é treinamento. Isso não é uma questão de clareza, objetividade, concisão. Nós encontramos peça. Eu já tive uma peça em que fui para buscar a contestação. Jovem, a contestação, está a ver esse volume assim? Contestação, assim. Primeiro, já a própria contestação estava assim, quase assim, é contestação. Assim é contestação. E depois aumentou lá mais uma jurisprudência do Tribunal Supremo, quase assim. E depois, com as provas que ele juntou, assim, nós saímos do tribunal, o outro levou lá, éramos 3, o outro levou lá um monte, o outro colega também levou lá um monte, eu também levei lá um monte. Tudo isso só para o quê? É para a contestação. Consequência. Você vê assim, vê mesmo assim, no fio. Você só vai já lá no fio. O que é que ele quer?
E muitos juízes no tribunal também às vezes só fazem mesmo isso. Olha-se uma peça, esse tem uma mente muito fértil. Bom, esse como aprendeu muito a escrever, esse deve ser poeta, parece, ou jornalista. Então ele vai olhar, vai só ver já no princípio, o que ele, qual é o que? É forma ordinária, ok. Vai lá ver como é que no articulado são 800 artigos ou 1000 artigos. Está à procura de quê? Você está a se complicar. Ou seja, alguém que estudou para facilitar a vida das pessoas, estuda ainda para complicar a vida das pessoas e ainda por cima a vida do próprio juiz. O juiz vai se Estou aqui a imaginar a reação do juiz ao ver. Falava o meu colega juiz, dizia assim, doutor, era preciso que houvesse uma norma para restringir determinadas peças, que as peças só vão até X, ou seja, a padronização das peças processuais. Certo. Que era preciso, na verdade, no nosso contexto. Pois que em Portugal, sobretudo no Brasil, acontece a padronização das peças. Peça não pode passar mais de 500 artigos. Está a falar o quê? Quer saber o quê?